Audiodescrição. Essa é a aula 6 do curso Propulsão Cultural Paraná. Aula sobre produção cultural na prática. Como montar um grande festival começando do zero. Aula ministrada por Mariane Antunes, mulher branca de cabelos negros. E também por João Terra, homem branco calvo de barba curta. A aula acontece em sala tecnológica da PUC Paraná. Sala com mesas brancas, 5 cadeiras em cada mesa e uma grande TV para visualização dos slides. E aí, pessoal? Maravilha. Gostaram do clipe do Azaf? Depois acompanhe o canal dele ali, tem 13 anos de trajetória de música, talvez mais até, né? E depois também, o livro dele, deve ter aí no livro o link do site do livro, onde tem o audiobook, tem a versão digital. Vou pedir para ele mandar, para a gente mandar depois no online também o site, que aí quem não ganhou a versão física pode ler a versão digital do livro, tá bom? Bom, vamos voltando agora com uma nova temática. Como que a gente produz um grande festival, começando do zero, né, Mari? Mari vai contar a sua experiência de produção cultural para nós. Vamos lá. É isso, gente. Vamos retomar, então? Todo mundo que está no online me escuta? Tudo certo? Uhum. Maravilha. Deixa eu matar uma curiosidade. Quem aqui é da área produtor ou iniciante, né, querendo, desejando ser produtor da área da música? E já tem nicho, artistas? Com quem que vocês trabalham? Ah, pessoal que Oi, tudo bem? Eu trabalho com feira de economia criativa, sou artesã, 20 anos, mas eu sempre tive em contato com o pessoal da cena musical de Curitiba, né? E dentro desse movimento cultural, principalmente também da galera do underground, do rock and roll, a gente encontra bastante dificuldade assim, de artistas fazerem a parte que o artista não faz, que é justamente a produção, né? Eles têm bastante proposta, eles têm bastante talento, eles são os artistas que fazem toda a composição da obra, mas quando eles patinam e brecam com essa situação. E a gente conhecendo bastante pessoas, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Gosto muito de lidar com o público, assim, sabe? Eu conheço muita gente e eu já consegui, mesmo dentro da informalidade, ajudar dentro do que eu consigo fazer, do meu possível, alguns artistas a darem passos para conseguirem empreender na produção cultural. Eu acho isso muito legal. Vamos fazer isso daí profissionalmente agora. É isso. Música. Sou guitarrista e produtor musical, né? Também já dei aula de guitarra. Eu tô meio que iniciando na música ainda. Aham. Não tenho um trabalho fixo, assim, eu vou fazendo o que aparece. Muito bom. Música também? Sou baixista, toquei em banda fora, lancei um álbum solo em alguns anos atrás. Também lancei com a banda que eu tocava, quando morava fora em Londres. E lancei uma música no passado. E agora estou à procura de alguém para colaborar, algum guitarrista. Que legal. Vou querer ver. Vou querer ver. Aqui a gente tem DJ BK, esse eu já conheço faz tempo, meu amigo. O BK estudou comigo no Colégio Estadual do Paraná, a gente era jovem. Né, BK? Música, quem mais? Música. Qual área? Olá, eu gostaria de propor projetos que abraçassem os vários gêneros musicais, vários artistas de Curitiba, porque é uma cena muito rica, muito, muito bonita. Não só para também os artistas do autoral, né? Mas os operários da música, tem muitos aí que estão na batalha todo fim de semana. Enfim, são muitas as ideias. E até do festival, ou de também usar a música sempre também conversando com outras linguagens da arte, né? Não necessariamente só um festival onde vai existir só bandas tocando, mas, enfim, etc. São várias ideias. Muito bom. Por que eu perguntei isso para vocês? Porque
quando a gente fala de música, quando a gente pensou em trazer essa temática para a sala de hoje, para a gente falar, a música é um cenário que nos atravessa todos nós, né? Todo mundo tem uma trilha sonora, uma memória musical, já foi num show, escuta rádio, né? Então, né, trazer o olhar da produção cultural pela música nos pareceu um pouco mais afetivo e um pouco mais, né, fácil de compreensão pelas suas, né, pelos seus detalhes, pelos seus pormenores. Mas, na prática, a gente vai entender que tudo que a gente falar aqui agora, a partir da temática dos festivais, vale para tudo. Né? São os mesmos percursos, os mesmos caminhos para produzir uma peça de teatro, para produzir uma feira, né, de agroecologia, para produzir um material audiovisual. Então, o percurso é o mesmo, mas a música ela tem a medida do afeto. Né? Então, eu gosto muito de falar de produções com esse olhar, né, dos afetos. Eu sou uma instrumentista, percussionista, toco atabaque, sou gã no meu terreiro, né, para quem não conhece essa linguagem, né, o gã é uma condecoração, né, uma guia grossa que se ganha dentro dos terreiros quando a gente, né, toca o atabaque já num percurso. Tenho muito orgulho de falar disso, né, desse olhar para os terreiros, para os povos de matriz africana, né, falando da sua cultura. E hoje, né, faço editais para o meu terreiro, faço editais para aulas de ngoma, de corimba, dou aula de atabaque por aí. Oi? Atabaqueiras também? Também, colegas. Gosto muito disso, né? Gosto da música como um todo, mas quando eu me vi começando a carreira de produção há 19 anos atrás, como é que chega a produção para mim? Né? Eu sou, né, tinha acabado de me formar, jornalista, trabalhava no rádio, sempre trabalhei nas emissoras de cultura, entrevistando bastante gente desse cenário, né, das artes no modo geral, mas eu tinha muitos amigos músicos, amigos da universidade, amigos que estavam tocando, cantando, né? Sou muito fã dos meus amigos, e eu acho que quando a gente gosta, né, dos artistas, né, dos nossos amigos, a gente quer muito que eles brilhem, né? A gente quer ver o show do nosso amigo, né? A gente quer ver isso acontecer. Só que tem essa delicadeza que a gente falou no começo, assim, né? Nem sempre o artista é o seu produtor, né? Nem sempre o artista entende essa linguagem da produção, dos editais, do financiamento, né? Muitas vezes o artista já é muita coisa o que ele faz, né? Do processo criativo, processo da composição, de aprender o instrumento, de aprender as coisas. E às vezes não dá para fazer todas as coisas juntas, e às vezes não conhece um produtor amigo, não conhece um produtor parceiro, né? Daí precisa contratar, daí tem toda essa dinâmica do dinheiro que a gente estava falando agora há pouco. E eu queria ver os meus amigos artistas no palco. E daí eu entendi que eu, sendo jornalista, tinha uma habilidade, né, para poder entender esses editais, para poder entender essas linguagens. Gosto de uma planilha, né? E o meu primeiro edital, minha primeira produção em 2007 foi um edital no Guairinha para lançar o DVD de um músico muito talentoso aqui de Curitiba, que é um dos meus melhores amigos na vida, que se chama Troy Rossílio. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Troy é um grande artista, um maravilhoso, e era isso, né? Eu queria fazer um produto para colocar esse artista no palco. A gente fez um DVD, já gravou 10 discos, já fez show no Paiol, ganhou um edital da Funarte, já fez algumas coisas com ele. Mas, a partir disso, foi uma rede de coisas acontecendo a partir desse universo, né? Dos músicos que eu fui conhecendo, oportunizando, vendo. Né? Então, começou devagarinho, em 2007. Eu monto uma empresa de produção alguns anos depois, chama Mais Produções, a minha empresa. E saio hoje fazendo uns shows por aí, que é a frase que eu mais gosto de usar. Assim, né? Faço, né, uns shows por aí. Fiz articulação em rede com produtores, parceiros, para poder alcançar mais oportunidades, para poder alcançar palcos maiores. Né? Então, precisava de articulação em rede. Então, tem grandes produtores em Curitiba que são, né, meus amigos, parceiros de trabalho. Né, com o Pedro Branco, que é produtor do Rolê Autoral, né? A gente fez
um super trabalho com os artistas de rua, então tem o Festival Plá de música. Eu trabalho com a Helles Pública do rock and roll, fiz produção com a Edgar Escandurra, produz a Letícia Sabatella. Então tem um percurso aí, né? São muitos anos fazendo isso. Prioritariamente eu trabalho com músicas da cena curitibana, né? Principalmente MPB, rock and roll. Então, né, hoje tenho alguns artigos de produção de bar, bastante coisa, fiz também. Então, né, tem um percurso, né, um acúmulo de percurso, mas conto para vocês que nasceu desse desejo, né, de ver os amigos no palco, né, ver os amigos brilhando, e, né, foi onde tudo começou. E aqui, né, a gente quer falar com vocês isso, assim, né, de como é que a gente monta essa estrutura desse olhar de produção, porque aqui, né, para a gente falar de um festival, a pergunta é: o festival nasce no palco ou na ideia? Né, para a gente pensar. Alguém tem uma sugestão? Na ideia? O que mais? Todo mundo acha que é na ideia? Depende. Sim. Como que pode nascer no palco, na sua opinião? Não sei, por exemplo, eu posso dar uma ideia, posso dar um exemplo assim, um pouquinho de conhecimento que eu tenho do Festival Psicodália, né? Psicodália é um festival que ele é um festival independente, né? Eu acho que tem uns 2 anos aí que ele não acontece, mas ele foi referência aí uns 20 anos. E ele aconteceu no palco, né? Onde os amigos se reuniram e tiveram a ideia já no palco de fazer um festival, né? E no seu caso, como você me falou, como você relatou agora, me pareceu que veio da ideia de colocar os seus amigos que você gostava no palco. Então, acho que é as duas coisas. Mas será que os seus amigos do Psicodália não tiveram uma ideia antes de subir no palco? Talvez. Eu não posso afirmar assim. Mas eu acho que provavelmente também. Claro. Que é aquela coisa assim, de estar todo mundo junto. Eu falei, vamos ali? Bora? Você bora, que eu bora? Vamos? Para mim, né, pela minha experiência, eu acho que é da ideia, né? A gente precisa conversar para ter uma ideia, e daí, quando a gente conversa, se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, a gente tem 2 ideias. E daí a gente vai juntando as nossas ideias, transformando as nossas ideias. Só que a questão maior é passar pelo percurso de transformar a ideia num projeto e do projeto executar, né? Então, a gente está falando de 3 níveis, né, de coisas. Então, as ideias, o campo das ideias é o campo livre, né? O campo do imaginário, é o campo do desejo, é o campo do que a gente imagina, do que a gente acredita, né? Né? Todo mundo que é da área da música e tal, né? Deseja, sonha, quer fazer, né? Mas aí a gente vai passar pelos percursos das nossas conversas anteriores, né? Materializar, escrever, entender o caminho, né? Muitos dos festivais de música, os grandes festivais, começaram como a roda de amigo, né? Vamos ali, vamos fazer. Aí daqui a pouco, né, BK? Daqui a pouco a gente conhece alguém que paga um café para a gente fazer, né? Daí a gente vai lá, vai fazer, vai pagar um café. Daí daqui a pouco a gente conhece alguém que vai buscar a gente em casa. E daqui a pouco a gente conhece alguém que ajuda a gente com figurino e a coisa, né? Quando a gente começa pequenininho, a gente vai, né, juntando essas coisas até conseguir escrever os projetos, concorrer nos editais, ganhar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de qualidade, né, conseguir remunerar todos os seus artistas. Falamos, né, na parte inicial, né, de quem de nós, artista, não foi trabalhar, né, sem cachê, só para ter experiência, para tudo isso mais. Mas, assim, né, o percurso que a gente quer realmente é ter condições de trabalho, né? Condições de trabalho, pagar toda a equipe que está trabalhando e tudo mais. Então, gosto de falar desse percurso, né? Falar de uma ideia que se transforma num projeto, que se transforma num edital, que se transforma num financiamento. Esse é um caminho. O outro caminho é vamos fazer na raça, vamos se juntar, né? Vamos conseguir fazer, vamos estar junto, e as coisas vão se transformando. De todo modo, seja qual é o caminho, a gente precisa falar de propósito, a gente precisa falar de público,
a gente precisa falar de experiência e a gente precisa falar de sustentabilidade financeira. Todas essas coisas, elas estão relacionadas a dar lugar para todas essas ideias e como é que a gente faz. Então, a gente vai voltar, toda vez que a gente vai falar de um projeto, de um edital, a gente vai voltar para as nossas perguntas iniciais sempre. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Com quem que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? E quem que vai pagar? Para qualquer coisa. Né? Para uma revista, para um site, para um show pequeno, para um show grande. Tem uma historinha muito boa, assim, para você que perguntou o que coloca no currículo. Quem aqui acha que nunca fez produção de nada, que não tem o que colocar no currículo? Uau, é a primeira vez. Todo mundo aqui tem um currículo massa? Que bom. Mas por que eu pergunto isso? Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já organizou alguma coisa. A festa junina da escola. O jantar de Natal da tia. Não estou falando que isso é um ponto que você vai colocar no currículo, né? Organizei o jantar de Natal na casa da tia. Mas você tem noção de que para fazer alguma coisa, para fazer um jantar de Natal na casa da tia, você precisa fazer uma lista de convidados. Você precisa escolher o cardápio. Você precisa entender se a sua casa cabe a quantidade de pessoas que você está querendo convidar. Se você tem mesas suficientes, se você tem cadeiras suficientes, se você tem copos suficientes, talheres suficientes, pratos suficientes, comida suficiente. O cardápio precisa fazer sentido. Então, entrada, janta, prato principal, sobremesa, tem que fazer sentido, né? Combinar. O que você vai servir de bebida com isso? Você vai fazer uma decoração para receber as pessoas? Vai olhar para a toalha de mesa? Vai escolher um guardanapo mais bonito? Se a gente olhar essas coisas do dia a dia com atenção, a gente está falando de produção o tempo inteiro. Porque, na verdade, a produção nada mais é do que a gente pensar globalmente na execução de uma atividade. E isso vai ganhando proporções. Então, quando eu, numa aula, eu pergunto para as pessoas assim, você tem certeza que você nunca produziu nada? E dou esse exemplo, os relatos começam a vir. Né, organizei um simpósio na faculdade, fui bolsista para organizar uma roda de palestra, fui voluntário numa campanha de arrecadação de agasalho. Se a gente olhar para todas essas coisas, tem produção envolvida. Faz sentido? Todo mundo concorda com isso que eu estou falando? Então, a partir disso, agora todo mundo aqui vai, vai olhar para todas as coisas e falar assim, checklist da produção, né? O copo, talheres, todas essas coisas. E, no final, a pergunta mais importante. Para organizar o jantar de Natal na casa da tia, quem que paga? A conta. Então, eu tenho recurso próprio para financiar o jantar na casa da tia? Então, eu sou patrocinador master do meu jantar. Nós vamos fazer uma vaquinha? Então, eu compro tudo e a gente faz uma vaquinha. Isso é outra forma de sustentabilidade financeira. Ah, mas cada um leva uma coisa. Aí o cada um leva uma coisa é outra forma de sustentabilidade financeira. Porque daí você tem dois caminhos. O cada um leva uma coisa, está combinado quem cada um leva o quê? Ou é uma surpresa? Cada um leva. E a gente vai fazer com que tem. Então, vocês entendem que quando a gente começa a olhar para todas essas coisas com esse olhar da produção, essa coisa toda, a gente pode ficar maluco, ou a gente pode entender que a produção nada mais é do que facilitar toda a nossa vida, todo o processo. Porque quando a gente responde antes das coisas acontecerem, para fazer um festival, para fazer uma produção, para fazer um evento, para fazer uma peça de teatro, a gente já vai criando medidas de contenção, mas você também vai fazendo projeções de cenário A, cenário B, cenário C, o que pode dar errado, o que não pode. Então, a gente vai antevendo situações, tendo um controle daquilo que está acontecendo.
Né? Então, quando a gente responde essas perguntas, né, de qual é o propósito, qual é o público, que experiência eu quero causar e quem paga a conta, metade da nossa questão já está resolvida. Porque a gente tem clareza do que a gente está fazendo a partir desse trabalho. Então, uma pergunta é: por que eu estou fazendo isso? Por que esse festival tem que existir? Né? Por que esse projeto tem que ir para a rua? Né? Quem que precisa ver esse projeto? O que eu estou colocando de melhor nesse projeto para que ele realmente chegue no mercado? Então, quando a gente vai falar disso profissionalmente, falar de produtos culturais, falar de projetos, falar de execução, a gente tem que ir respondendo às perguntas, né? Então, é um festival de música, é um festival de cultura popular, é um festival de literatura, é de gastronomia, é de culturas populares. Ele vai atender o público jovem, vai atender as famílias, comunidades específicas. E por que tudo isso tem que ser pensado antes? Por 2 motivos. O primeiro, para que a gente tenha identidade. Então, este produto tem esta identidade com todas essas nuances. E o segundo é para a gente ir buscar mais assertivamente a nossa linha de financiamento e incentivo. Então, fazer os projetos adequados às linhas de financiamento. Né? Então, eu vou fazer um projeto para povos de terreiro, de aula de engoma, eu vou prioritariamente buscar os editais que têm a linha de financiamento para esse tipo de projeto. Né? Então, para todos eles. Né? Falávamos no intervalo de editais para literatura, publicações de livro, então a gente vai especificamente buscar, né, a linha, né, mais adequada para o nosso edital. Então, se a gente tem essas perguntas respondidas antes, a gente encurta o processo. Porque se a gente não sabe, ou não sei, ou vou ver, ou a gente demora, né, mais para as tomadas de decisão, demora mais para a elaboração e acaba errando um pouco mais no percurso. Né? Então, essas perguntas, né, por mais que eu já tenha repetido isso aqui algumas vezes, vocês vão ver que a repetição vai fazendo a gente interiorizar isso e vocês já vão sair daqui pensando outras coisas. Né? Não só pensando no jantar na casa da tia, mas pensando mesmo no percurso dessa produção. E aqui o que eu gosto mais de falar. Quando a gente está falando dessas produções, dos editais, mas principalmente aqui, especificamente sobre o festival de música, além de pensar no palco, na venda de ingressos, na segurança, na logística e tudo mais, como é que a gente monta um festival na Pedreira Paulo Leminski, que começa meio-dia e termina meia-noite, mantendo todos aqueles bares funcionando, gastronomia funcionando e público lá? Porque a gente pode fazer um festival que começa meio-dia e termina meia-noite, então no show do meio-dia é o mais legal, vai 50 mil pessoas e daí as pessoas vão indo embora, porque daí não tem mais nada legal no final do dia. Né? Ou pode ter, depende da opinião de cada um e tudo mais. Mas percebam que realizar um festival com 12 horas de duração significa que eu tenho que ter equipe de segurança com 12 horas. Eu preciso ter bar funcionando 12 horas. Eu preciso pensar que tudo que aquelas pessoas precisarem em 12 horas tem que estar funcionando o tempo todo. E daí como é que faz? Como é que a gente garante essa permanência, garante essa rotatividade, garante coisas? Né? Digo para vocês que quando a gente responde as coisas antes, a gente tem mais possibilidades de acertar e tornar aquele evento único a partir da experiência do usuário. Por mais que a gente fale que a gente tem dinheiro, tem condição de contratar, né, a melhor sinalização, a melhor coisa, se a gente não tiver pensando especificamente na experiência do usuário, tudo que a gente fez vai por água abaixo. É muito honesto isso, assim, porque precisa ter um cuidado com o indivíduo, com a necessidade da pessoa. Você precisa antever uma necessidade que nem ela mesma acha que vai ter. Né? O que te faz ficar num lugar de pé 12 horas? É uma pergunta. Tipo, as respostas podem ir para muitos lugares, né? Mas, de verdade, honestamente, o que te faz ficar de pé 12 horas num lugar aberto? Alguma coisa que você pode viver ao vivo? Ótimo. O que mais? Os artistas. Eu vou repetindo as respostas aqui do pessoal, tá? Online. O que mais?
Ambiente confortável, mais alguma coisa? Eu jogo contigo. Para mim, é conforto do usuário. A pessoa precisa estar confortável. Ela precisa saber que se ela for ali, vai ter a comida para ela comer, com algumas opções, né, variadas. Ela precisa saber que ela vai ali, vai ter a bebida que ela precisa. Se ela quiser sentar no chão, leva uma canga, senta no chão. Na pedreira, na pedreira não tem como, né? Na pedreira é com chuva mesmo. É chuva, galocha, capa de chuva. Pedreira não tem como. Psicodália não tem como, né? Tem que ser galocha lá no psicodália, não tem como. Mas, para mim, pela minha experiência com festivais, é esse olhar para a experiência do usuário que faz a diferença. Eu acho que sim, porque a gratuidade ela oportuniza. Uhum. Às vezes ela nem sabe exatamente o que vai ter de atrações ou então de disponível durante o festival. Ela se interessa pelo fato da acessibilidade e da gratuidade, entendeu? Então isso daí já torna tipo uma margem ampliada de visualização do seu projeto, indiferente de todo aquele público não ser o alvo. Assim, tipo, eu acredito que seja. Talvez aonde não haja a gratuidade tem que ser voltado para um público mais foco, mais específico, do que realmente você investir numa multiculturalidade que você vai ter atirar para todos os lados e daí você vai jogar um tiro no escuro para ver se vai ter público no teu festival. Não sei se eu estou falando besteira ou não. Nenhuma besteira, acho que todas as perguntas são muito válidas. Eu acho que depende muito da tua experiência, do teu ponto de vista e do acúmulo que você tem na tua trajetória de execução. Assim, para mim, né, a gratuidade ela não é determinante. Né, a gratuidade permite acesso, possibilita novas experiências. Eu acho que quem não está nichado, né, numa tarefa, quando tem a gratuidade e a experiência de poder conhecer, né, a partir do acesso, eu acho que vale muito, conta muito. Mas eu não acho que a gratuidade seja um fator de permanência no festival, né? Porque mas não porque quando a gente fala do desejo do festival de querer muito estar num lugar, a gente, né, paga o ingresso, óbvio que a gente pode ficar conversando aqui sobre preço, dificuldade e tudo mais, assim, mas o sonho da minha vida de consumidora era ir no show do Chico Buarque. E daí eu fiquei 5 horas na fila, parcelei em 20 vezes, pedi pro meu pai, pro meu irmão, e dei um jeito, porque eu queria. Né? Tipo, não era isso, assim, queria ver, assim. Mas eu ainda ouso dizer que o preço não é determinante. Né? Não é determinante. Claro que é melhor, oportuniza. Mas eu acho que ele não é determinante. Eu acho que a determinação mesmo do que faz diferença, né, num grande espetáculo, num grande evento, tal, são as experiências que esse evento oportuniza para o usuário. É criação de memória afetiva. Diga. Falando um pouco de conforto, uma coisa que eu vejo que muitos festivais pecam, e falando de um lugar de fala da comunidade LGBT, é banheiro. Banheiro é realmente uma situação muito complicada na grande maioria dos festivais. Infelizmente, eu já fui em um festival em que pessoas foram expulsas de banheiro por não parecer, né, algo estético ou físico com o que estava acessando. Outra coisa também, banheiro feminino. Para mim, deveria ter uma lei nacional que deveria ser sempre o dobro
ou no mínimo o dobro do que existe banheiro masculino. E, infelizmente, eu já fui em eventos em que até no banheiro masculino tinha fila. Então, assim, tava muito, em quantidade, tinha muito menos do que o público esperado. Então, sim, alimentação, sim, bebidas, né, acesso à água, quanto a gente viu que mudou a questão de água e hidratação. Mas a questão de banheiro eu vejo que é um ponto de conforto importante em qualquer evento. Falamos do conforto, né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para a gente perceber que muitas coisas estão relacionadas ao orçamento, porque a gente vai depender do orçamento para saber quantos banheiros eu vou poder ter, quantos seguranças eu vou poder contratar, quantos carrinhos de food truck eu vou conseguir colocar. É o orçamento. Mas a partir de um orçamento X, quais são as minhas escolhas de produção para promover uma experiência? Faz sentido o que eu estou falando? Que eu poderia optar por colocar 20 banheiros femininos e 10 banheiros masculinos, mas se eu esquecer da água, o que acontece? Será que não é melhor eu colocar 5 banheiros de cada e colocar água gratuita para todo mundo? São respostas difíceis, né? Complexas, assim, a gente não consegue decidir tudo isso o tempo todo, antever isso o tempo todo, com quem que a gente vai estar conversando para que essas decisões sejam tomadas. Claro que pode. Por exemplo, assim, eu peguei o gancho da pergunta dos banheiros, assim, né? Daí você veio sobre o orçamento ser esticado para um lado e diminuído de outro, assim. Quando a gente tem um projeto e a gente idealiza, digamos que tem um orçamento de 50 mil, assim, só um exemplo. Aí, o que aconteceu? Dentro desses 50 mil, eu vou poder botar só 10 banheiros ao invés de colocar os 20 banheiros que eu gostaria. Aí eu vou ter que fazer uma reestruturação do que eu posso usar de material e de contratação. E como eu faço para fazer isso ser viabilizado sem tirar as características da minha proposta inicial? Será que eu diminuindo isso, eu vou prejudicar o público? Eu vou afetar o número de público? Eu vou ter que diminuir toda a estrutura? Ou vai ser só um reajuste? E como que eu faço para repassar isso para quem está fomentando o dinheiro para mim? Excelente. Vocês entendem que tudo isso que a gente falou, a resposta é depende? Depende. Depende do lugar, depende da estrutura, depende de quem é o patrocinador, depende se é um espaço aberto, depende se é um espaço fechado, depende se é um show grande, depende se é um show pequeno. Depende. Sim, sim, sim. Não, não, é tudo possível, né, na produção. Então, quando a gente tem um universo de dependes de resposta, as perguntas iniciais se tornam muito mais importantes para serem respondidas, porque a gente vai eliminando as variáveis. Pense, o meu artista favorito, Chico Buarque, né? Contei agora para vocês. Vocês acham que se o Chico Buarque fizer um show na Pedreira, num dia de chuva, lama, de graça, aí eu vou estar ligando se vai ter banheiro, água, papelzinho, banner e tal? Aí a resposta é para quem que a gente está fazendo? Que público é esse? É um público apaixonado? É um público fiel? É um público que já está querendo fazer isso a qualquer preço? Ou a gente está tentando fomentar um novo público? A gratuidade? Oportunizar outra coisa. Então, é um monte de depende. Independente desse monte de depende, para a gente continuar aqui, vocês entenderam? Faz sentido? Então, a gente tem regras para cumprir. Tabelinha do Excel e premissas. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer? Quem que paga a conta? Quem é o nosso público? Isso é para tudo. Jantar da tia. Quem que vai jantar? Quem que vai convidar? Quem que vai fazer a lista de convidados? Na primeira aula a gente fez o exercício do churrasco do Léo Moita. Fizeram. Excelente. Nossa, a produção de churrasco é incrível do Léo Moita. Muito bom.
Então, tem perguntas que vão precisar ser respondidas independente da produção, independente do lugar. Porque você vai fazer a adequação da expectativa e da realidade com o orçamento que você tem, com o lugar que você tem. Os fatores variáveis são isso, né? Público apaixonado, oportunizar novos conhecimentos e outras coisas. Mas, assim, os grandes festivais têm regras muito claras e muito próprias, que é você precisa garantir itens de segurança antes de negociar qualquer outra coisa, né? Então, né, segurança, água, bombeiro, as licenças, o TI imóvel, essas coisas assim para os grandes festivais. Então a gente já vai mudando as caixinhas da produção, colocando as coisas que não pode não faltar, né, que tem que ter a obrigatoriedade, e as outras coisas a gente vai colocando à medida do afeto, né? O que a gente pode oportunizar em termos de experiência e fazer uma medida, né? Então, aqui no material eu trouxe isso, assim, né? Alguns planejamentos de estrutura desses principais eixos, com as respostas, né? De local, capacidade, acessibilidade, segurança. A programação, né? Dos shows, as oficinas, roda de conversa, feira criativa, tudo mais que a gente vai fazer. As equipes, eu sempre gosto de dizer que as equipes precisam ser multidisciplinares e que a gente tenha o maior número de pessoas, mas a gente precisa dar um pai para cada uma dos nossos trabalhos, para cada uma das nossas tarefas, precisa ter a figura, mesmo que seja uma gestão compartilhada, né, que seja democrático a construção e tudo mais, a gente precisa dar um pai, né, uma mãe, que oriente, que olhe para essa visão macro da coisa toda acontecendo, assim, né, para ter essa divisão de tarefas. E cuidar da legalidade, né? Cuidar dos documentos, dos alvarás, da prestação de contas, do registro fotográfico, das filmagens, para que tudo isso, né, chegue na hora de prestar contas, a gente tenha isso. Mas, né, eu coloquei ali, né, de ferramenta, planilha, gente. Planilha. Quem não gosta de Excel, comece a gostar. Façam amizade. Nós, jornalistas do DOC, façam amizade com as planilhas, né, Junterra? Pode passar. Então, a gente falou, né, das formas de patrocínio, né, as leis, patrocínio direto, receitas, parcerias institucionais e tudo mais, já passamos por isso. Para os grandes projetos, eu acho que a multiplicidade de fontes é uma dica importante, a gente não ter a dependência única de uma fonte de renda, porque os repasses demoram, atrasam. Você pode aprovar um projeto, captar, bonitinho, marcou seu festival para 10 e 11 de outubro e o dinheiro não chega. Acontece. Então, né, se preparar bem, fazer um cronograma, né, quando a gente falou do cronograma agora há pouco, um cronograma de execução, né, de viabilidade. Né, eu escrevo um projeto hoje na Rouanet, a Rouanet está levando quantos dias para aprovar um PRONAC? Uns 40? E daí eu coloco a execução, a gente está em junho, coloco a execução para setembro. Não vai rolar. Não dá tempo. Não dá tempo de planejar, não dá tempo de produzir, não dá tempo de liberar alvará, não dá tempo de fazer licença, né? Então, a gente precisa estar ligado nesses prazos, né, nessas coisas todas, e principalmente quando, né, quanto maior o projeto, mais seguridade financeira a gente precisa ter, né? Então, mais uma fonte de renda é uma dica importante. Pode passar. Trago ali uma sugestão, né, de tempo da produção executiva. A gente está falando aí de 6 meses, pelo menos, antes de pensar no edital, né? Então, tem ali captação de recursos, contratação, licença, divulgação, as reuniões, plano operacional, montagem, credenciamento, teste, pós-evento, relatório, prestação de contas, avaliação de indicadores. Então, não só ter a ideia e produzir, mas a desprodução, que é uma palavra que a gente usa lá no comitê, né, Terra? A desprodução também é importante. Né? Tão importante quanto ter a ideia, captar recursos, executar o projeto, é fazer a entrega desse projeto bonitinho, sabe? Prestar todas as contas, fazer a clipagem, fazer a entrega dos relatórios, ela é, na mesma medida, na minha avaliação, bem importante. Assim. Pode passar? A questão da PNAB que a gente viu semana passada tinha muito uma questão de cidade, aonde você vai pedir, que a equipe tinha que ser daquele lugar. A Rouanet também tem essa questão? No território, sim. Na geral, não. Na Rouanet, ela possibilita... Uhum.
Mas no Territórios é focado no território. E aqui uma tela dos indicadores, né? A gente tem que fazer a medição, né, desse público, o alcance da comunicação, esse impacto econômico, impacto social. E uma coisa nova, né? Não é nova, mas é uma coisa que tem aparecido mais agora nos editais, principalmente agora, né, nos editais novos da PNAB, eles estão fazendo uma solicitação de avaliação de satisfação do público. Quem prestou conta recentemente dos editais da Paulo Gustavo e da PNAB viu que nos editais vem a aplicação de um formulário, um QR Code, um questionário, alguma coisa que você tenha a devolutiva do público entregue junto com a sua prestação de contas. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, que é novidade, assim, né, para ter um retorno disso. Você quer falar disso, Terra? Não, só falar que na próxima aula vai ter essa avaliação. E eu gosto muito de vocês. Essa aula é um edital que terá pesquisa de avaliação na prática. Então, gente, para a gente refletir, qual é a causa, né? Qual é o tema, qual é o propósito, o que justifica a existência do festival, para quem que a gente está fazendo, o que acontece, como será financiado, quais atividades acompanham a programação. E daí, falando aqui da minha experiência, né? Porque o que eu vim aqui hoje foi contar um pouco de história, não, né? Acho que a partir da experiência a gente se inspira, né? E se motiva a fazer as coisas assim. A minha dica de produção é olhar para a experiência do usuário, né? Olhar para esse tempo de permanência, é pensar que num festival a gente tem que colocar um grande show no começo, um grande show no final e um monte de coisa para as pessoas fazerem no meio, né? De ativação de marca, ter alguma coisa para olhar, alguma coisa para ver, se a gente conseguir fazer um espaço de descanso melhor, né? Pensar nessa experiência mesmo. E contar para vocês que o meu desejo de produtora, né, 19 anos atrás, era o sonho que eu tinha da produção era produzir um show na Pedreira. Queria. Sabe aquele negócio assim de que não, um dia eu vou produzir um show na Pedreira. E o meu lance é produção de palco, assim, eu gosto, né, de palco, montagem, de som, de luz, de gostar das coisas e tal. E daí eu realizei esse sonho ano passado. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? Foi um dia mais incrível da minha vida, assim, né? De poder acompanhar toda a produção de show, de olhar todas essas coisas e tal. E daí eu me lembro que quando eu cheguei no palco, que foi aquele assim, tipo, vai começar, né? 1 minuto, corre lá, bara lá, da hora que deu, vai. Chorei, como criança. Falei assim, gente, tipo, que legal. Né? Mas daí sabia que tinha um show inteiro para acontecer, um monte de perrengue para fazer, prestação de conta para fazer depois e tal. Mas é do afeto, né? Tudo que eu quis contar aqui para vocês hoje é medida do afeto, é experiência, né? De trazer isso, né? Como é que se conta uma história, né? Pensando aí em todos os parâmetros, pensando no avaliador, no parecerista, em quem a gente vai contratar, em quem vai patrocinar a nossa marca, em quem que vai estar junto com a gente, com quem que a gente vai fazer rede, com quem que a gente vai ter articulação, né? Com todas as coisas. A gente começa a olhar para todas as coisas com o olhar da produção. E fazer essa medida do afeto, para mim, é o pulo do gato, a cereja do bolo, a chave do percurso, e foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Trazer para vocês um pouco dessa história, dessa trajetória, e que vocês saiam cada vez mais encantados com esse mundo da produção, entendendo que é possível, que a gente precisa sonhar, mas tem muito trabalho, né? Muito trabalho. É muito tempo dedicado à escrita, é muito tempo dedicado à organização dos materiais, é muito tempo dedicado à compreensão do fazer artístico e é muita responsabilidade envolvida quando a gente está falando de dinheiro público e quando você está falando de prestação de contas. Não é brincadeira, né? Agora tem uma nova modalidade não, porque já é um marco regulatório de 2014, mas é uma prestação de contas voltada ao objeto, chama Miroski, não sei se alguém já ouviu falar nessa expressão. O BK foi assistir minha aula lá na Federal disso. O marco regulatório das organizações da sociedade civil traz a prestação de contas por objeto, que nada mais é do que você mostrar para a sociedade o que você fez com o dinheiro público ao invés de uma planilha financeira. Então, é contar realmente que eu fui no território, que eu conversei com tantas pessoas, que
mudou aquela realidade, qual é o impacto social, a medida da avaliação, com relatórios mesmo do objeto do produto cultural. Então, hoje a prestação de contas, ela vem com esse olhar, não só da planilha financeira. A planilha financeira é importante, mas a tratativa do Miroski é: eles não querem saber se para fazer o show eu comprei água ou comprei chá. Eles querem saber se eu fiz o show, se eu impactei as pessoas, se eu tive medida de acessibilidade. Então sai aquele critério da notinha fiscal, sabe, do comprovante, no detalhe, para o impacto social global. Isso é um ganho gigante para a produção cultural, principalmente quando a gente está falando dos territórios menores. Né? Vou voltar a usar o exemplo do Ceagro lá, que choveu, né, minha gente? Destruiu tudo lá. Estava com um evento lá para 100 pessoas, montado, pronto, né? Um exemplo bobo, assim. E a gente fez a formação com as crianças lá. Só que a gente precisou comprar lona, precisou comprar outras coisas, assim. Então o projeto não veio questionar para mim por que eu comprei uma lona, porque choveu. O projeto avaliou a minha capacidade de execução com todas as adversidades que eu tive naquele momento. Então, é muito mais sensível esse olhar da prestação de contas, assim, não eximindo de forma nenhuma, em nenhum momento, a necessidade da planilha financeira, do rigor técnico da análise financeira, mas é a gente olhar para a prestação de contas com um pouco mais de sensibilidade, né, desse fazer mesmo social, da possibilidade de alcance, da execução, né, de tudo que a gente escreveu lá no projeto, ela está executada, né, de maneira fiel àquilo que a gente escreveu. Fazer um comentário sobre o Miroski. Eu comentei com eles na aula passada que esse projeto aqui, ele já é no formato do Miroski. Então, a prestação de contas desse curso aqui, ele vai ser por objeto. Então, eu vou apresentar as fotos, os materiais, as gravações. Esse curso ele também vai ter um site onde vai ser disponibilizado com audiodescrição todas as aulas no site. Vai ficar lá por pelo menos 1 ano disponível para quem quiser acessar gratuitamente, né? Todos os materiais de apoio, todos os PDFs, tudo que a gente gerou vai estar lá disponível. Então, a gente vai prestar contas por objeto. Mas, importante lembrar também que se a Fundação Cultural olhar e falar, não sei se esse curso foi legal, quero ver como que você gastou o dinheiro. Aí, ainda assim, eu tenho que ter a tabelinha com todas as notas, com todos os PIX, com tudo que foi pago, porque senão... Né, por 5 anos. Por 5 anos. Então, uma coisa não exclui a outra, pelo menos ainda, né? Quem sabe no mundo ideal vai ser 99% objeto e 1% nota fiscal. Hoje ainda acho que é meio a meio. Mas se você conseguir comprovar bem o objeto, provavelmente eles não vão pedir toda a prestação financeira, né? Mas tem que ter. Se pedir e você não tiver, lascou, né? Pergunta, gente? Pergunta no mic pro pessoal do online. Qual é o festival que você falou que você realizou seu sonho ano passado? Ah, não, foi um show do Bandeira, do Ira. É que o Edgar Escandurra me contratou algumas vezes para ser produtora dele aqui em Curitiba, para os shows autorais, show com a Hellis, né, bastante coisa. E daí, quando teve o Ira na Pedreira, daí eu fui lá. Mas um show muito legal, assim, eu acho que para mim o mais impactante foi a abertura da oficina de música de 2025, quando teve a primeira noite de rock and roll dentro da oficina de música, né? Tantos anos de oficina, acho que são quase 30 anos de música clássica, popular e erudita, e ele teve uma noite de rock com um show da banda Hellis Pública, né? 30 anos de rock em Curitiba, que convidou Edgar Escandurra para fazer essa abertura no Teatro Guaíra. E daí eu, além de produtora, fui a mestre de cerimônias, né? Então, tipo, a primeira noite de rock na oficina de música foi bem emocionante. Gente, um grande festival não começa com um grande orçamento, ele começa com um propósito claro, um planejamento consistente e uma rede de pessoas comprometidas com a sua realização. Perguntas? Perguntas, comentários? Comentários, dúvidas? Não? E
eu entendo que a gente precisa se articular e conhecer as pessoas, né? É tranquilo um relacionamento com pessoas que produzem festivais parecidos em outros territórios, assim, no sentido de troca, de mapeamento, de troca real, assim, de aprendizados? Sim, porque todo mundo nesse meio vai precisar do outro em algum momento. Né? Eu acho que a gente tem uma característica no coletivo Ser Louco por Ti, né? Um coletivo que tem 20 anos, do conhecimento livre. Então, todo mundo que quiser conversar com a gente, marcar um café e dar um café para a gente vai. Né? Nós estamos indo querendo conversar. Mas sim, né? É articulação em rede, não tem outro jeito. Né? Claro que tem pessoas mais dispostas e mais disponíveis, outras nem tanto. Né? Que vai de agenda, vai de tal. Mas eu acho que a troca de informações no meio ela é bem possível. Bem possível. Mais alguém? Tudo bem, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, por exemplo, eu quero fazer um festival e o meu festival precisa ter uma atração principal, que com certeza vai ser a atração que vai angariar público para o meu festival. Como funciona esse angariamento com o artista? Digamos assim, o meu festival eu vou contratar os músicos independentes aqui de Curitiba, que são muito bons, são excelentes, são maravilhosos, mas eu preciso de alguma coisa que chame a atenção um pouco mais nacionalmente, sei lá, alguma coisa assim. Como funciona esse trâmite? Como que eu faço para o artista querer participar? Como que funciona toda essa tramitação? E dentro de um festival onde tem Lei Rouanet, por exemplo, vai ter que ter a aprovação do orçamento primeiramente, né? Depois a captação, e depois eu vou conversar com o artista? É assim que funciona? Ou eu já vou ter que ter conversado com o artista, ele ter que ter concordado, assinado, registrado, e daí depois vem toda a parte mais burocrática. E no caso de um festival independente, como que funcionaria? Tipo, as verbas que eu tenho que repassar de cachê, elas vêm antes do festival acontecer ou elas vêm depois com a captação da renda do festival? Aí, de novo, vem uns dependes para eu responder para você. Mas a primeira coisa, quando você está falando de lei de incentivo, o artista tem que estar ciente da sua participação. Né? Então, alguns editais exigem cartas de ciência de participação. Então, você já tem que fazer o contato antes, negociar o cachê antes e colocar no edital a contratação do Edgar Escandurra por R$ 30.000 e uma cartinha dele assinada da participação dele. Isso é uma coisa. A outra coisa, a outra possibilidade é essa rede mesmo. Assim, quando a gente está fazendo um festival, um projeto, alguma coisa que não tem um financiamento, mas a gente vai na raça para pagar a conta com a renda da bilheteria, também é um caminho possível. Só que daí você faz uns combinados antes. Né? Te interessa fazer uma participação por 10% da bilheteria? Né? Te interessa? É possível para você se a gente fizer? Então, tudo tem que acontecer antes. Né? O elemento surpresa, no final, é ruim, né? Porque daí como é que você vai prestar conta? Como é que você vai garantir, né, a participação desse artista? Então, tudo tem que ser antes. E mão no telefone, na minha época, mão no telefone, agora não é mais, né? WhatsApp, rede social, ligar, conversar, e você vai ter que falar para esse artista que não é da sua relação qual é a potencialidade desse trabalho, né? O que você vai entregar, qual é o impacto que você vai gerar, convencer, e daí é relacionamento. Daí você vai conhecendo agenciadores, produtores, agências que trabalham com gerenciamento de carreira, né? Vai entendendo esse percurso no processo. Pergunta. Se eu vou fazer um evento em que, por exemplo, eu vou chamar vários artistas locais, no momento que eu estou fazendo o edital, eu já preciso colocar quem vão ser todos os artistas, já tenho que ter tudo definido, ou eu posso, por exemplo, só colocar um número estimado de artistas, ou um número fixo de artistas, pagamento, tudo, e daí depois eu posso procurar quem vão ser eles. De jazz que a gente trabalhou na Ilha do Mel, era essa lógica. A gente pagava um curador musical, Isso. tinha os cachês de banda, não era bem essa terminologia, mas banda GMP. Então, daí a gente tinha lá o cachê de 20 mil, o cachê de 10 mil e o cachê de 5 mil. Isso. E as bandas não estavam selecionadas, porque o curador musical ia fazer essa seleção. Isso. Então, são dois caminhos. Por exemplo, o edital do Paiol Musical.
Paiol Musical abre edital para bandas de Curitiba trazerem convidados de fora. Esse edital pede que você diga quem é o convidado, porque é parte da análise. Quando você vai fazer um festival de jazz, você escreve lá no projeto que você vai abrir uma seleção a partir de uma curadoria para a participação de bandas de pequeno, médio e grande porte. Aí é outra lógica de edital que te permite abrir seleção, né? Então, depende, né? Mas tem assim, uma parte dos editais pede nominalmente quem é o artista e o outro, né, possibilita a contratação, né, por categorias menores. Entendeu? Diga, BK. Tem aquela questão dos editais também que eles pedem que os nomes que seja nominado quem for da equipe principal, né? Então o ideal é a gente ver no edital quais são as funções essenciais para que estejam na equipe principal e essas a gente nomina e inclui o portfólio ali e as outras pessoas, assim, elas podem ser inseridas depois, não na equipe principal. Perfeitamente. Tem uma cota de convidados, né, que você pode colocar depois, tem a mapeabilidade do edital, né, mas a leitura vai te dizer, né, o quanto você pode flexibilizar ou não. Mas está corretíssimo. E sempre cabe o bom senso, né, Mari? Não é porque o edital não manda nominar os artistas que você, num projeto de 40 mil, você vai falar, Ivete Sangalo vai vir tocar no meu festival. Tá, mas aí como é que você vai viabilizar isso, né? Se você fizer isso, provavelmente vai vir uma diligência falando, a gente quer carta da Ivete Sangalo falando que ela realmente vai tocar no seu festival. E aí, tem que ter mesmo. Razoabilidade. Diga. Você estava falando sobre que você fez o seu show dos sonhos lá na Pedreira, né? Ai, que legal! E aí você disse que você trouxe o Ira, certo? Você pode contar um pouco como foi o processo de você, de tudo? Como que foi? Muito legal lembrar disso, assim. A história começou quando eu fechei uma parceria com um produtor aqui em Curitiba chamado Pedro Rey, que não sei se alguém conhece, mas o Pedro ele é idealizador do rolê autoral, do Festival dos Artistas de Rua. Então ele já tem né, uma entrada no cenário assim aqui. E ele foi convidado para fazer um projeto para a Banda Reles Pública, para fazer documentário, clipe dos 25 anos de carreira da Reles. Né? A Reles está com 30 agora, né? 25 anos de carreira da Reles. Aí tem muita coisa na minha vida que passa pelas curiosidades, assim, né? Por exemplo, eu entrando no curso de jornalismo, no primeiro ano da faculdade de jornalismo, já frequentadora do Empório São Francisco, né? Porque quem tem pouco mais de 40 vai lembrar do Empório. A Reles tocava lá, né? Meu pai trabalhava nas casas noturnas e tal, e eu ganhei um show da Reles de presente de aniversário de 18 anos. Corta para 2019, né? Conversando, né? Fabelias, um prazer, tal, não sei o quê. Então, você foi presente de aniversário para mim de 18 anos, e dei uma risadeira, sem fim e tal. Corta para o trabalho. O Pedro precisava de uma assistente de produção para fazer videoclipe, documentário e todas as coisas da Reles. Então eu fiquei um ano com ele fazendo bastidor da Reles, fazendo show de bar, fazendo Dia Mundial do Rock, show, né, Crossroads, fazendo todas as coisas de bar daquele universo, né, da Reles. E daí abri um edital para trazer a Reles convida um artista de fora. E daí, no desejo da banda, era ter uma participação do Edgar Escandurra, do Ira. Então, a gente fez o edital, entrou em contato com o Edgar, né, via né, produtora, e daí fez uma proposta para o Edgar, ele mandou o cachê e falou, beleza, mandou uma cartinha de anuência para a gente e para a gente conseguir fazer. Daí a gente foi aprovado nesse projeto, 2022, pós-pandemia. Aí a gente fez o projeto, eram 5 shows com o Edgar Escandurra, trouxe o Frank Jorge, do Rio Grande do Sul, para fazer uma composição. Aí fez os shows no Ebanks, no teatro,
fez Guairinha naquele ano, e daí a gente fez amizade. Né? Fez amizade, porque a gente ficou 2 semanas andando com o Edgar para cima e para baixo, levando jantar, levando almoçar, levando fazer as coisas. E daí, logo em seguida, ia ter um show do Ira aqui no Teatro Positivo. Daí ele, vocês podiam ir lá, que daí você faz amizade mesmo, né? Daí a gente foi como convidado, daí foi, né, estreitando o relacionamento. E daí a produtora da Pedreira entrou em contato com eles para fazer um show do Ira. E daí o Edgar, gentilmente, falou assim, conversa com a minha moçada em Curitiba, que daí a gente vai se articulando. Daí a gente fez a ponte para trazer eles para cá, para fazer. Daí, né, conseguiu trabalhar na produção da Pedreira nesse show por esse caminho. Foi muito legal. Então é construção, né? São anos, né? Contando, falando, vendo. E daí alguém lembra, tipo, tem a Mari faz produção em Curitiba. Daí, né? É rede mesmo. E tempo. Um pouquinho de sorte. Conhecimento, tranquilidade, sorte. Mais alguém? Mari, você poderia contar para a gente um pouco do teu projeto dos atabaques, por favor? Ai, meu projeto dos atabaques é tão bonito. Meu projeto dos atabaques, ele conta... então, como eu disse, né, eu sou Ogã, a minha casa é a Casa de Umbanda Corrente de Acuã, que fica ali no Jardim Botânico. E a ideia começou porque, assim, eu acho que quando a gente é produtor, a gente tem um olhar de produção, né, para todas as coisas, assim. Então, muito particularmente comigo, não saiam repetindo isso por aí, mas eu falei para o meu pai de santo que faltava produção, que o terreiro podia ser um ponto de cultura, que o terreiro podia atender a comunidade, né, que podia... E que, ao invés de eu participar das ações sociais do terreiro, que são incríveis, eu podia fazer uma entrega para o meu terreiro, que era olhar como produtora para o terreiro. E cuidar do reconhecimento dele como ponto de cultura e de ofertar, né, os serviços para a comunidade, fazer um gerenciamento disso. Assim. Quando, né, a gente é cruzado Ogã, a gente vira da hierarquia da casa. Né? Então, faz parte ali, né, da diretoria, digamos assim. E daí meu pai de santo queridíssimo topou, né? Topou esse percurso da produção, assim. Então eu olho hoje para o terreiro nesse lugar, assim, né? Para mim é a minha entrega. Sabe aquela coisa assim de você faz um trabalho voluntário por alguma coisa? Para mim é essa entrega. Eu faço para o meu terreiro esse trabalho como produtora, né? Então eu atendo a comunidade, eu promovo no terreiro festa, feijoada para algum, festa de manjar, né? Todas as coisas, festa junina, festa de Natal. Todas essas coisas, mas assim, olhando para o ponto de cultura e fazendo edital do Cultura Viva, fazendo os editais para linhas e povos e comunidades tradicionais, e daí um edital que a gente fez foi isso, né, de oportunizar para a comunidade aulas abertas de atabaque. Aí fiz parceria com uma escola de atabaque aqui, que chamou Coro Fala, né, para criar, a gente que é Ogã tem a filosofia da casa, mas a escola tem método, então a gente conseguiu fazer, né, com o método da escola, numa rede associada de casas de Umbanda. Então, a gente, né, fez uma articulação com casas de Umbanda que seguem a mesma filosofia, né, e daí para fazer, né, oportunizar nas comunidades as aulas abertas. Então, é mais ou menos assim. É muito legal. Não. Pode ser reconhecido como ponto de cultura pessoa física ou jurídica, tem um enquadramento lá no Cultura Viva. A minha, no caso, mas pode ser pessoa física. Porque daí, na filosofia dos saberes tradicionais, reconhece pela oralidade, né? Então, tem uma outra linha. Antes da Política Nacional Cultura Viva, é bem legal porque geralmente tem prêmios para os pontos de cultura, né? Além de você se certificar como um ponto de cultura, você recebe uma premiação, geralmente 20, 30 mil reais. Como a gente falou na aula passada, o prêmio você não precisa falar com o que você vai gastar, não precisa ter um orçamento bem definido. Então, o ponto de cultura vai lá, ganha um prêmio de 30 mil reais e pode investir da forma que ele quiser, reformando o espaço, pagando o professor, fazendo o que ele achar que é mais válido para continuar as ações do ponto de cultura. Foi muito legal,
Acho que foi 2024 ou 2025 que a gente aprovou o ponto de cultura para uma OSC que trabalha aqui na Vila Torres. Você lembra o nome? A Passos da Passo da Criança. criança. A gente aprovou eles como ponto de cultura e aí eles receberam essa premiação de R$ 30 mil para continuar as ações com as crianças no contraturno escolar. Então foi muito legal ver na prática acontecendo, né? O recurso chegando na ponta, chegando nas crianças, chegando numa OSC que está aqui há anos fazendo trabalho social dentro da vila. Foi muito impactante para mim. Foi um dos primeiros projetos que a gente aprovou, ajudou a aprovar, né? Sim. No Comitê de Cultura. Eu estou olhando aqui no online que estão perguntando qual é a sala. Então, a sala do Bloco Amarelo, Colab 2. Que mais? Segundo andar. Perguntaram no meu terreiro se trabalho com linha de ciganos do Oriente. Trabalho. Trabalho assim. A Ayla mandou ali a planilha do SESC e da Caixa Cultural, que eles têm uns modelos de orçamento bem legais. Obrigado, Ayla. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp também esses links, tá, pessoal? E todo mundo preencheu a lista de presença? Por favor, no online, no presencial, preencham a Prestação de lista de contas, presença. gente. Lista de presença, Isso aí. fotos. Viram que a gente tira foto do café, né? E certificado, né, para vocês botarem no portfólio. É É isso. bem bonitão o certificado, vocês vão ver depois. Perguntas? Não? Perguntas? Dou-lhe uma. Em relação à captação de recurso, é, o SALIC ele estabelece que é 10% para o captador, certo? Sim. Mas no mercado é praticado que os captadores cobram 20. Cobram 20%. Além de cobrar 20%, ainda cobram outras coisas, assim. Sim. E isso é legal? É viável? É viável, não é? Mas geralmente, como que é a prática? Vocês colocam escondido em algum lugar na Rouanet esses 10% extra, tira do bolso, chora, não sei. Os projetos da Rouanet, a minha experiência conta, né? Os projetos da Rouanet, a gente trabalha dentro dessa legalidade mesmo, dos 10%, assim, né? Eu não tenho outra experiência que não tenha sido essa. Eu acho que o que faz sentido nessa sua pergunta é você ter combinado muito claro para as duas partes. Contrato. É contrato mesmo, assim. Então, combinado, vai ser isso, o recurso vem desse lugar, é essa captação. Além da captação, você pode oferecer para a empresa um serviço administrativo, um serviço de contador, coisa que você não previu ali no teu trabalho. Então, pode ter uma composição de valores. Isso é legal, não tem problema nenhum. Mas é o combinado. O combinado em contrato faz, né, total diferença. Mas varia mesmo entre 10% e 20%. Aqui é 20%. Por isso que é legal os editais, né, das empresas, que daí você não precisa do Pagar esse valor. captador de recurso, você vai direto Exatamente. da empresa. Mais alguma pergunta sobre produção? Você falou que o terreiro que você frequenta é um ponto de cultura. Eu também frequento um terreiro que agora também é um ponto de cultura. E eu gostaria de saber quais são as dificuldades que vocês encontraram no começo, quando vocês iniciaram por conta de ser terreiro mesmo e tem todo o preconceito, né? E quais foram as maiores dificuldades, como foi que vocês passaram por elas, porque a gente está enfrentando algumas coisas que tá complicado. Eu acho que quando a gente fala especificamente, né, das nossas casas de axé, tanto do terreiro quanto da Umbanda, quanto, né, do Candomblé, a gente lida principalmente com a intolerância religiosa, né? A gente lida com a forma de enfrentamento o tempo todo, a gente abre as nossas casas com medo, né, da repressão, né, policial, da violência, da intolerância, mas a gente transforma isso tudo em amor. Sabe? É resistência mesmo, sabe? É corrente de ferro e aço, sabe? É de ir junto, acreditar, estar junto, estar lá, entender que a missão é muito maior, que o propósito é muito maior, né? A dificuldade vai ter o tempo todo, mas aí a gente resiste nisso, assim. Só que daí a diferença é que a gente vai buscando os caminhos. Então, vai buscando o caminho da legalidade, faz as licenças, tira o alvará, tem a licença do bombeiro, faz o CNPJ, pede, né, as isenções de direito e vai conhecendo o que é direito, né? Vai se apropriando disso
E daí fui conhecendo os editais das linhas específicas de fomento para povos e comunidades tradicionais, escrevendo bons projetos, atendendo comunidade, e assim vai. Mas né, resistência todo dia, mas a fé é maior. Dá certo. Te digo que dá certo. Eu acho que eu vou sair um pouquinho do tema, mas na semana passada foi divulgado ali no grupo que a ministra da Cultura estaria aqui em Colombo. Infelizmente eu não consegui ir, mas o Jorge já comentou que você conseguiu, e eu queria saber um pouquinho como é que foi, como é que é essa interação, essa abertura com o Ministério da Cultura. Falei faraó, né, gente? Que privilégio ter Margarete Menezes, ministra da Cultura. Uma mulher negra, artista, cantora da periferia da Bahia, que conhece toda a realidade do setor cultural e que tem muita vontade de ver a cultura sendo tratada com o devido respeito, o devido lugar que ela tem, né? A ministra traz muito na fala dados quantitativos sobre o impacto da cultura, sobre retorno do investimento da cultura, né? Por todos os lugares onde ela vai, ela traz muito isso, assim, nessa coisa da representatividade, do acesso. Ela veio para o Paraná 2 vezes. A primeira vez foi quando a gente lançou o Programa Nacional dos Comitês aqui no Paraná, 20 de junho de 24, quando a gente, né, Terra, na ideia maluca que a gente teve de fazer um cortejo, carnaval fora de época, para receber a ministra no Lago da Ordem, numa atividade na Capela Santa Maria, ela super topou a nossa atividade, a gente botou ela, improvisou um trio elétrico na frente da capela, 600 pessoas na rua, uma doideira. Enfim, cabeça produtora é coisa de maluco. Mas agora, especialmente, ela veio para lançar um projeto chamado Cidades Verdes, Cultura e Cidades Verdes, que o Ministério tem olhado para a relação da cultura e sustentabilidade nos territórios, né? Cultura e sustentabilidade tem que andar junto. Uma das linhas do programa do Ministério da Cultura chama Céu das Artes, são espaços e equipamentos culturais nas periferias. Então, ela veio lançar esse projeto piloto em Colombo, que tem a atuação de um projeto chamado Arvoredo, que é um projeto chamado Periferias Verdes Resilientes, do Ministério das Cidades, que nós orgulhosamente fazemos parte, porque a celebrante é o coletivo Sou Louco por Ti, né? Então, o nosso coletivo tem 20 anos fazendo projetos de cultura e sustentabilidade, né? Eu estou do coletivo há 18, João Terra uns tantos, mas a gente, né, olha para a cultura e sustentabilidade juntos, assim, né? Então, nesse momento, a gente é executante do Programa Nacional dos Comitês de Cultura e do Periferias Verdes Resilientes. Então, foi uma confluência, né? Uma confluência desses 2 projetos juntos no município de Colombo. Margarete, né? Margarete, minha amiga. Muito acessível, né? Muito possível falar com ela. Assim. Então, eu estava lá na condição de coordenadora do Programa Nacional dos Comitês, né? Então, há uma posição na prerrogativa do cargo, né, que faz com que esse acesso seja facilitado. Mas é muito possível de conversar com ela. Quem estava lá pôde conversar, tirar foto, porque ela é uma mulher negra que nos representa muito bem e defende a cultura com tudo que ela tem de melhor, assim, sabe? Então, é bastante emocionante, bastante gratificante poder estar lá, né, ser ouvida e principalmente representada por uma mulher tão forte quanto ela. Muito legal. Mas a gente correu para fazer produção lá. Meu Deus do céu. E chega e volta, e horário do aeroporto, e doideira, mas deu certo. Para quem tem desejo de se tornar um ponto de cultura, quais são os benefícios que vocês assim acreditam que sejam legais para se tornar? Principalmente a possibilidade de financiamento, né, para os editais, assim, porque a Política Cultura Viva tem 22 anos, se eu não me engano, 21, 22 anos, e é uma política específica para pontos de cultura. Não é uma política que te diz, que te reconhece como ponto. Ela é uma política que enaltece você contar para ela que você é um ponto de cultura a partir da sua experiência no território. Então, para ser ponto de cultura, tem umas regras, né? Você pode ser pessoa física ou jurídica, mas você tem que comprovar a tua atuação no território, atividades gratuitas para a comunidade, né, o fazer social daquela comunidade, comprovadamente por currículo, portfólio e validação de pares.
né? Então, a comunidade precisa reconhecer que o seu trabalho como ponto de cultura é importante. Quando você faz isso pela política Cultura Viva, aham, exatamente, dos pares, né? A validação pelos pontos. Quando você consegue esse reconhecimento, né, essa validação como ponto de cultura, você entra no mapa da cultura brasileira, né? Então, se alguém um dia falar assim, será que tem um ponto de cultura que fala de memória ancestral no bairro Cajuru, em Curitiba, por exemplo, vai entrar lá no grupinho e vai achar meu terreiro lá, né? E exemplos muitos a gente pode dar, né? Tem um mapa da cultura. Mas o Cultura Viva tem uma linha de financiamento específica para pontos de cultura. Então, são os editais que o João Terra falou há pouco, né, os editais de prêmio. Então, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 150 mil. Cada ano é uma coisa, né, diferente, com muitas possibilidades. Eles fazem editais menores justamente para mais pessoas serem contempladas, sabe? Mais coisas possam acontecer. E também tem um edital de fomento para pontos de cultura, para você fazer oficina de tabaco, para fazer oficina de culinária, para fazer oficina de erva. Né? Desculpem ficar nessa linha, porque é a linha que eu, né, conheço mais, mas para todas as linhas. Né? Se você é um ponto de cultura de capoeira, né? Se você é um ponto de cultura, né, de outros saberes, assim, existe linha específica. Então, recomendo super, só que tem que ter uns cuidados. Assim. Se for pessoa física, é mais simples, mas a pessoa jurídica te possibilita editais maiores, mas você tem que ter uns critérios, assim, né? Tipo, tem que ter lá os quinais de atividade cultural, nananã, sabe? Essa burocracia toda, assim. Mas recomendo super, recomendo super. Perguntas? Mais alguém? Não? No online, mais alguém? Alguém perguntou se você é cantora, que falaram que sua voz é bonita. Meu sonho de criança de 7 anos era de uma menina que queria ser cantora. A minha voz é do rádio, é treino do rádio, né, do programa diário do rádio, muita fonoaudiologia, né, muito treino da voz, e no meu terreiro eu sou cantora. Mas a voz é do rádio mesmo, né? Um cuidado de aquecimento e tudo mais. Obrigada. Então, quem quiser ver a Mari cantar, tem que ir lá conhecer o Tem terreiro que ir no dela. Macumba. Então, gente, eu espero ter muito contribuído. Terra, obrigada mais uma vez pela nossa parceria de sempre. Fico à disposição. O comitê está lá no Itupava 1299, no terraço. Todas as tardes a gente está lá, para quem quiser fazer uma visita. Recomendo fortemente o acesso à página do comitê, o portal do Agente Cultural. Tem muita informação lá, muito material que vocês podem acessar. Eu adoro contar história, café, me convidem, chame, estou à disposição. Né? Lá no comitê a gente tem o escritório de projetos que funciona permanentemente para tirar dúvida, né? Então dá para acessar pelo WhatsApp, Instagram, né? Tira dúvida, a gente está lá. E de alguma maneira espero ter plantado uma sementinha boa em cada um de vocês aí. Obrigada, gente. Palmas para Maria Antunes. Maravilha. Gente, vai dar tempo da gente avaliar um projetinho, né, aquela nossa dinâmica que a gente já teve na aula passada. Só que eu sei que como às vezes o pessoal começa a sair no meio, queria que a gente tirasse uma foto com o livro do Azaf antes para a gente poder mandar para ele também. Afinal, a prestação de contas é para todo mundo, né? Pode ser, gente? Podemos vir aqui atrás, fazer essa fotinha e aí a gente segue na avaliação. Lá no fundo, gente. E aí, lembrando que a gente vai ter, segunda-feira que vem, vai ter uma aula de manhã e uma aula de tarde, ambas online, somente de avaliação de projetos, tá? Então, hoje a gente vai avaliar um. Na terça que vem, a gente vai ter aula normal, presencial, a gente vai avaliar mais projetos, presencial e online. Mas na segunda, não está na programação, né? A gente decidiu meio que agora. Na segunda, a gente vai ter 2 aulas online, uma de manhã, uma de tarde, só para avaliação de projetos, tá? Então vai dar para a gente avaliar bastante projeto. Não fiquem tristes que se o projeto de vocês não for avaliado hoje, tá bom?
Eu vou tirar também do celular, né? Mas só para o pessoal ver lá. Aê! Maravilha, pessoal. Lembrando que o link para o audiobook e para o livro digital tá nos grupos do WhatsApp também. O pessoal do online vai ganhar um livro digital para ver também. Então, sim. Ó, gente, se alguém tiver alguma pergunta, for para casa e ficou pensando no que eu falei, né, tem uma curiosidade, alguma coisa, eu volto semana que vem, tá? Então tragam. Achei boa essa reação, gostei. Só? Me senti importante aqui agora. Então volto semana que vem para participar, trazer mais comentários, mas assim, façam esse exercício, né? Quiserem trazer alguma coisa para a gente debater na semana que vem? Combinado? Obrigada, Maravilha. gente. Valeu. Então, vamos avaliar o projeto de quem? Quem ainda não foi avaliado? Quem quer ser avaliado? Quem? Ninguém, gente? Ninguém quer ser o projeto avaliado aqui na pastinha? Só vou escolher um aleatório aqui. Vamos lá, pessoal. Aproveitem essa oportunidade. Ó, então vamos lá no da... Vamos ver se eu acho o projeto PET. Tá aqui, ó. Da Cris. Vamos ver o projeto PET da Cris aqui. Cris, sua filha já veio buscar o livro, tá? Tá entregue. Então vamos lá. Então, mesma dinâmica da semana passada, cada um lê um pedaço, a gente vai fazendo comentários no meio, vai perguntando, a Cris está lá na casa dela assistindo também. Lembrando que as críticas é melhor serem recebidas pela gente do que pelo avaliador do projeto, né? Daí quando você realmente enviar o projeto, ele já vai estar melhor elaborado. E a nossa única ideia aqui é melhorar o projeto e não simplesmente criticar ele à toa. Então vamos lá, vou começar lendo e daí a gente vai passando para o pessoal ler aí, tá bom? O título provisório é Animalesco, ou Animalesco, não sei, tá dividido ali, talvez tenha um joguinho de palavras. O que é? Um evento colaborativo para abordar e fazer questionar o enraizamento de hábitos tanto no tratamento de animais e incluir a contestação e a tradição do seu consumo. Abrir uma janela informativa para a sociedade, mostrando através de exposição de telas, banners e instalações audiovisuais. Participariam artistas de pintura, audiovisual, representantes de ONGs e santuários, que mostrariam vídeos e banners relativos aos seus trabalhos de acolhimento e cuidado com os animais. O local seria espaços públicos de Curitiba destinados à exposição com acessibilidade, exposições de 15 dias a um mês. Juntamente será criada uma página da exposição para que todos possam deixar suas impressões. Entrada gratuita, colaboração ou não de alimentos ou material de limpeza para as ONGs. Cada visitante levaria uma referência da exposição como marcador de página ou imã. O acesso seria a comunidade em geral, visando professores e alunos de escolas públicas e privadas. Pode se tornar uma exposição itinerante nos espaços públicos na periferia. Bom, vamos fazer comentários, né? Fiquem à vontade, quem quiser falar a respeito. Eu acho que a ideia é interessante. Dê tchau para Mari, gente. Palmas novamente, ela merece. Terça que vem ela vai estar aqui com a gente. Vamos lá. Então, gente, ele começa de um jeito meio confuso ali, na minha opinião, né? A gente não consegue identificar muito claramente o que é o projeto já de cara. No começo fica parecendo ali que não tem muita questão cultural no projeto, parece mais um projeto de proteção animal. Depois se entende que vão ter artistas de pintura, de audiovisual e tudo mais. Vão ter vídeos, vão ter banners, se entende que é uma exposição. Mas eu poderia começar falando, né, que é uma exposição de obras de artistas visuais e de pintura sobre a relação com os animais. Talvez ficaria um pouco mais claro, né? Lembre-se que o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes na escrita do projeto é a clareza, né? A gente entender claramente o que é o projeto. Para o avaliador aqui,
eu já acho que ficou um pouco confuso, né? Ele teve que ler o texto inteiro para conseguir ter uma mínima noção ali o que que é. Mas ainda faltam números, né? O único número que acho que eu vi ali é que vão ser exposições de 15 dias a um mês. Tá, mas então cada exposição vai ser 15 dias a um mês, então vai ser um ano inteiro o negócio aberto e trocando a exposição. Quanto tempo vai ter esse espaço? Então tá tudo muito em aberto, né? Quem quer fazer algum comentário ou até alguma pergunta para Cris lá? Não necessariamente ela precisa responder, mas mais para indagar ela, para ela esses questionamentos que vão fazer ela melhorar o projeto, né? Lembre-se daquela dica que eu dei semana passada também. Dá para enviar esse texto para uma inteligência artificial e falar, me faça perguntas sobre. Talvez tudo isso que eu estou falando, a IA perguntaria, né? Ah, mas onde que é? Quando? Como? Né? Alguma pergunta, gente? Alguma dica para Cris? Talvez poderia, como você comentou, João, dizer que é uma exposição e que ou com oficinas, coisas práticas, mas que a temática é o que conecta todo mundo que vai estar lá, né? Os artistas, as Perfeito. atividades. E aí, talvez, também deixar claro se é para pessoas que já sabem fazer ou se é para pessoas que querem conhecer essa temática, participarem também. Legal. Se for uma coisa meio aberta, talvez poderia ter explicação que vai ter uma seleção, né, uma curadoria, ou se não, talvez já seria legal ter quais artistas, né? Ah, então vamos supor que existe um artista famoso por trabalhar nessa temática. Então convidar ele a participar do projeto e já citar, o artista tal, que trabalha há anos com a temática do consumo animal, ou do veganismo, ou da exploração dos animais, vai trazer sua exposição, tal, 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 fica um pouco mais claro, né? Quem quer continuar lendo aqui pra gente? Quem vai ler? Aqui, depois aí, um pouquinho. Ali o de que e para quem. De quem e para quem? Exposição de retratista animal. Exposição conjunta de banners de ONGs, protetores e santuários. Expor a quantidade de produtos ingeridos por quem consome animais e o que isso pode afetar. Especialmente crianças e adolescentes, que possuem facilidade em questionar os hábitos, principalmente quando abordamos e o podem deixar de fazer parte das suas rotinas após um maior conhecimento. Mostrar que é possível, através da informação, questionarmos algumas crenças e fazermos mudanças. Curitiba, outrora conhecida como uma cidade-laboratório nas questões de produtos e políticas públicas, estaria mais uma vez apresentando um projeto que posteriormente poderia se tornar referência e ser expandido a outras cidades ou capitais. Novamente a questão da confusão, né, gente? Achei um texto um pouco confuso aí. E eu acho que está faltando um pouco mais o caráter cultural, né? Se a gente vai pôr um edital, um projeto nos editais de cultura, o caráter cultural ele tem que sempre estar muito forte. Talvez esse projeto ele aprovaria mais fácil num edital da Secretaria do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, talvez um edital do IBAMA, um edital de alguma ONG de conservação do meio ambiente, talvez teria de proteção animal, talvez teria mais relação com esse projeto do que um edital cultural. Eu acho que para ele encaixar, ele pode ser encaixado num edital cultural, mas eu acho que tem que ir mais forte a vertente da exposição em si, de quais obras vão ter, quais artistas, como que vai ser essa curadoria, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para ela? Em alguns momentos tem poderia se tornar, poderia ir. Não parece um pouco de incerteza? Não seria melhor talvez colocar vai ir, vai se tornar? Sim, você não vai supor coisas no projeto, né? Ou vai ser feito ou não vai ser feito. Tem pouco espaço para incerteza, né? Ou perfeito. Então, ou vai ser realizado ou não vai ser realizado, né? O projeto ele já tem que estar escrito de uma maneira como se aquelas coisas serão feitas, né? Vamos agora para o como, quando e onde. Também. Como, quando e onde?
Nas redes sociais seriam convidados para participar como exemplos de transformação pets adotados, dando maior evidência aos pets que já possuem muitos seguidores e o que ajudaria na divulgação do evento. Retrataria os pets diversos e juntamente a cada quadro seria feito um no qual seria contado a sua história, de resgate até os dias atuais da produção. Participaria uma ONG conhecida e protetores desconhecidos, mostrando a vulnerabilidade de muitos trabalhos que também seriam contados em banners. Santuário e Instituto de Proteção também receberiam espaço em banner ou em audiovisual, mostrando desde o resgate o trabalho de manutenção e suas ações para divulgarem e manterem estes locais. Por fim, um banner relatando algumas instituições que promovem o uso de proteínas não animais, ensinando receitas e os valores nutricionais de outros alimentos que substituem a proteína animal. Necessário colaboração de escolas, prefeitura no transporte de alunos durante período expositivo. A abertura se daria preferencialmente em outubro, no dia de São Francisco de Assis. Como opções de grande espaço, temos Centro Cultural Memorial de Curitiba, Portão Cultural, escolas periféricas poderiam receber a exposição de quadros e banners de modo itinerante, no período de um ano escolar, levando a abordagem para as salas de aulas. Olha, um ponto positivo que eu digo desse projeto aqui é que dá para ver claramente que ele não foi escrito com o chat GPT. Veio da alma da pessoa mesmo isso aqui. Então isso aqui já é um ótimo ponto positivo, né? Que do projeto da semana passada a gente viu que ele estava muito... Vamos usar um termo meio ruim, mas estava meio enrolation ali, né? Porque era o GPT tentando inventar coisas que não tinha... Ele não tinha conteúdo suficiente para escrever um projeto, né? Para deixar de pé. Então ele dava uma inventada ali, enrolava um pouco. Esse aqui, apesar dele não se enquadrar muito num projeto cultural, é muito mais um projeto de preservação do meio ambiente, de falar sobre o respeito animal, até um pouco sobre o veganismo, a gente está vendo aqui, tem pouco do cultural. Então eu acho que a principal questão aqui é a gente conseguir deixar mais claro, eu sei que tem as exposições, mas isso parece quase como uma coisa secundária do projeto, né? A gente vai falar de preservação, de proteína não animal, dos pets que foram adotados, e daí vai ter um banner lá. Então, a exposição, o lado cultural tem que estar muito mais em alta, pelo menos se a gente for aprovar num projeto, enviar num edital cultural. Se eu for enviar lá num edital do IBAMA, de uma ONG de conservação do meio ambiente, talvez o jeito que está aqui está um pouco mais do jeito que precisa ser, né? Novamente a gente tem aqui, né? O que ajudaria na divulgação, aquilo que você falou, aqueles termos do talvez vai acontecer, e no projeto a gente não tem espaço para isso, é sim ou não, né? Quem vai ler os objetivos para a gente? Objetivos geral e específicos. Alcançar um grande público dentro da cidade de Curitiba, através de crianças trazidas pela escola. Alcançar o público que segue e ajuda em ONGs, santuários, institutos e protetores, através dos próprios participantes. O objetivo maior é promover, divulgar, educar e esclarecimentos sobre a ciência dos animais. Promover informações e questionamentos sobre ações enraizadas e ditas como tradicionais. Então aqui no objetivo geral, cultura ou arte não foi nem citado, né? Foi totalmente para o lado do respeito animal. Então, novamente, a gente tem esse problema. E o objetivo, de fato, está ali no segundo parágrafo, né? O objetivo é promover, divulgar, educar. Esse é o objetivo. O primeiro parágrafo ali, que é alcançar um público, tal, seria mais um objetivo específico. E lembre da especificidade quando a gente está escrevendo um projeto. Então, eu nunca posso falar, eu vou alcançar um grande público. Mas o que é um grande público? Depende, né? O que a Mari falou, tudo depende. Então, um grande público pode ser 100 pessoas ou pode ser 50 mil pessoas. Então, eu tenho que deixar claro quantas pessoas.
poxa, eu vou fazer em tal espaço, a capacidade do espaço é 100 pessoas. Vão ser 10 dias de evento, então um evento de sucesso é se forem 1.000 pessoas. Então, alcançar 1.000 pessoas, tal, né? Fica muito mais claro, muito mais... mostra que você tem noção do qual o tamanho do seu projeto. Porque o avaliador, ele olha para isso, né? Às vezes você tem um projetinho lá no edital de 20.000 e você fala que você vai alcançar 250.000 pessoas naquele projeto. Não tem como. Não cabe onde você vai realizar, né? Vai mostrar claramente que você não tem a noção para realizar aquilo e com certeza você vai perder nota no poder de executar aquele edital, né? Pode continuar. Teremos um quadro expositivo em branco no qual cada visitante poderá deixar sua colaboração e avaliação em papéis autocolantes. Ó, essa ideia é legal, mas ela poderia ser mais cultural, né? Em vez de ser um post-it que a pessoa cola, a pessoa podia falar que ela vai deixar uma contribuição artística ali, vai deixar uma contribuição cultural, vai poder se expressar culturalmente. Porque o papel autocolante provavelmente é um post-itzinho, né? Fica mais difícil trazer o ar cultural disso, mas a ideia é bem legal. Pode continuar. Construir valores, o que é de todos acaba se tornando responsabilidade de nenhum, quando deveria ser o oposto. Legal essa frase. Aprendemos a cuidar do entorno como se fosse uma prorrogação da nossa casa. Mostrar a opção de consumo de outros alimentos que não provenham dos animais. Levantar por que é necessário a sociedade cobrar leis que realmente projetam a todos. A exposição não seria apenas entretenimento, mas uma abordagem aos visitantes de suas ações atuais e como elas podem ser melhoradas. Abordar novos conceitos. A exposição seria acompanhada por estagiários do setor saúde, educação e artes previamente abordados para que possam transmitir a essência da abordagem exposicional. Fariam mediações na visita de cada grupo visitante. A gente vê que aqui se confundiu um pouco objetivos com justificativa. Ela já puxa um tom de justificar o que é o projeto, por que ele é importante dentro dos objetivos. Então tem que saber dividir bem as coisas. E, novamente, falta especificar melhor, né? Quantos, como, onde, números, deixar bem claro aqui, né? Tá muito geral, tá muito... A gente não sabe quantos artistas, qual o tamanho da exposição, quais os números, quantos quadros, quantos banners, quanto tempo de exposição, quanto público. A gente tá muito geral, né? Também ali em cima é falado de alguns espaços aqui, né? Centro Cultural Memorial de Curitiba, tal. Quando a gente cita um espaço específico, geralmente a gente precisa ter uma carta de anuência, tá? Que é uma carta do espaço falando que ele sabe que ele é citado no seu projeto e que ele tem interesse em sediar o seu projeto. Não precisa ter uma data, não precisa estar especificamente falando que tal dia vai ser o seu projeto, mas ele tem que falar que ele está ciente daquele projeto, né? Porque senão é muito fácil, né? A gente vai mandar um projeto lá e falar, vai ser no Teatro Guaíra. Tá, mas o Teatro Guaíra sabe que você quer fazer o projeto lá? Você precisa de uma carta falando que o Teatro Guaíra topa, né? Isso aqui. Ali quando ela fala, ela, né? Sobre a exposição não seria apenas entretenimento, vai naquilo que você falou, que posição, o que é a exposição, ela é o foco principal, e mesmo que seja o foco principal, talvez usar como entretenimento, talvez não seja a nomenclatura correta, porque eu acho que acima do entretenimento tem a informação ali, que eu acho que é a coisa mais principal, né, nesse contexto aí. Perfeito. Novamente a gente está vendo a questão arte e cultura bem em segundo plano, né, nesse texto. Sobre o que você estava falando da carta de anuência, João, esse final de semana e hoje também estou trabalhando em 2 editais, né, um que eu entreguei ontem e um que eu vou entregar amanhã, em que no edital ele diz claramente que não precisa ter carta de anuência.
mas tem que indicar aonde você vai fazer. Então, assim, achei bem estranho, assim, porque esse edital, por exemplo, de amanhã, ele exige e ele diz que a pontuação vai ser muito aumentada se você fizer em locais que tem um IDH baixo. Só que aí você não precisa entregar o orçamento agora, você não precisa entregar a carta de anuência agora. Então, como que você recomenda que seja feito? Esse não é o padrão, né? Geralmente eles já pedem na inscrição. Sim, Mas as são coisas. os novos, né, da Penab, Sim, que é. estão assim agora. Pois é, algumas coisas têm mudado, né? Mas o que eu sugiro é que você já corra atrás da carta de anuência. E que o ideal era antes de subir o projeto já ter a carta, para citar ele no projeto com tranquilidade que a carta já está na mão. Mas dá para conseguir a carta depois, mas é bem provável que em alguma etapa da seleção seja pedida a carta de anuência, né? Ainda mais se você citar, vou fazer, não que seja o caso, porque você está prometendo um projeto periférico, né, dada essa questão do IDH. Mas, vou fazer no Teatro Guaíra, e não tem uma carta do Teatro Guaíra, então, né, não bate bem as coisas. Então, João, eu pensei, comentei com o meu parceiro, com o meu braço, da gente indicar que seria num local de baixo IDH, sem dizer qual bairro. Você acha que isso pode ser ruim ou bom? Eu acho que é muito geral. Eu indicaria pelo menos uma região. Então você pode trazer uma informação, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, vou inventar na minha cabeça. Na região do Tatuquara, que tem um IDH de X, vemos que é uma região carente da cultura hip hop ou que temos praticantes da cultura hip hop invisibilizados e queremos fazer um evento em praça pública nessa região, tal. Então você especificou a região, mas você não delimitou um lugar específico. Nesse projeto aqui mesmo, a gente tem oficinas de contrapartida que eu coloco lá que pelo menos uma vai ser em escola da rede pública. Então eu não falei, vai ser no Colégio Estadual do Paraná. Vai ser uma escola da rede pública, eu não precisei especificar qual escola, então eu não preciso da carta. Se eu falasse, vai ser no colégio tal, aí eu ia precisar ter a carta. Pelo menos nesse edital que foi enviado aqui, né? Como a gente não tem muito tempo, eu vou pular uns pedacinhos aqui, tá? Vamos para a justificativa. Quem vai ler? Quer ler aí pra gente, PK? Quer ler pra gente a justificativa, já que está com o Mickey aí? Justificativa. Por quê? Quando se trata de abandono, de falta de política pública de saúde na castração de animais que sobreviveram nas cidades em números cada vez maiores, animais que são acolhidos nem sempre de maneira correta, pois a despesa que deveria ser obrigação da saúde pública é transferida aos poucos protetores e ONGs, que nem sempre contam com todo o valor de financiamento para esta causa, que sempre advém de doações privadas, poucos são proativos, poucos se valorizam em ajudar nos cuidados de animais e divulgar o quanto eles necessitam. Segue? Uhum. Falta de informação de ciência dos animais. É isso? Ciência? Dos animais, e isto imprime uma repetição de maus tratos. A sociedade não questiona por falta de informação? Não questiona por colocar seus hábitos no automático? Há outros estudos psicológicos, psiquiátricos que apontam uma correlação entre a crueldade animal na infância e a violência contra seres humanos na vida adulta, sendo então considerada como um ensaio para a vida adulta que comprovam que maus tratos de animais em um ensaio. Cara, é que a minha visão não é muito boa, não estou conseguindo enxergar direito. Se você puder continuar. Que comprovam que os maus tratos animais é um ensaio para os maus tratos no convívio social. A incapacidade de reconhecer o sofrimento do outro, a beleza que existe ao nosso redor, deve ser abordada, seja por falhas nas questões culturais, por falta de instrução ou por interesses ocultos de grandes empresas que não querem ser questionadas. Já pensou sobre um urubu?
A maioria é levado preconceituosamente de que ele é um animal asqueroso, que come animal morto, que come animal morto. Muitos de vocês também, beleza está nos olhos de quem vê, ou quem aprende a ver. Tem alguns questionamentos nesse texto. Primeiro que ele está num tom muito de conversa, né? Ele parece mais uma conversa de WhatsApp ali, de uma conversa de um para um, do que um texto formal para justificar um projeto, né? Novamente, a gente tem a questão do pouco cultural, né? Ele fala de política pública, de saúde, da proteção animal, da causa animal, veganismo, tudo isso, mas a gente não vê quase nada do caráter cultural, né? Novamente, quando a gente fala estudos psicológicos, psiquiátricos, se a gente fala isso, a gente precisa falar o que é. Eu não posso simplesmente falar, tem um estudo lá. Qual? No que eu estou me baseando? Então, eu posso falar, segundo um estudo da ONG WWF feito em 2024, o caráter, entendeu? Então, eu preciso, no mínimo, especificar brevemente da onde que eu puxei aquele estudo, aquela questão, tá? Então, assim, a ideia do projeto é muito boa. Ela tem um certo ineditismo, não é uma coisa batida, não é uma coisa comum, mas precisa de muita adaptação para se encaixar num projeto cultural. Ainda está muito mais um projeto da causa animal, da proteção animal, do veganismo, do que do lado cultural. Então tem que conseguir botar, se for para aprovar um edital cultural, né? Pode ser que não, pode ser que você vá atrás das ONGs de conservação animal e tudo mais. Se for para aprovar no edital de cultura, o ideal é puxar muito mais para frente o lado da exposição, né? E eu acho que essa pegada aqui de falar, o urubu come animal morto e vocês acham ele asqueroso, mas muitos de vocês também comem animal morto. Esse lado de apontar o dedo assim, eu acho que ele não vai pegar bem aqui no projeto, tá? Só aí uma coisa até mais pessoal assim. Porque daí se você pega um avaliador que come carne, talvez ele não veja com bons olhos esse apontar de dedos, né? Mas a ideia é muito legal, acho que só precisa ser adaptada, tá bom? Outra hora a gente continua essa leitura, ou talvez na aula online que a gente vai fazer. Mas palmas para Cris, que teve essa ideia super legal aqui, super da alma mesmo, a gente vê que não é um texto GPT, né? Tem algumas questões ali, precisa passar por uma correção e tal, dar uma relida para fazer uma correção ortográfica, mas a ideia é super legal. Pessoal, então recadinhos para a gente encerrar por hoje. Na semana que vem vamos ter 2 aulas online, segunda-feira 10 horas, segunda-feira 14 horas, somente online via Google Meet, eu vou fazer lá da minha casa, bem tranquilinho, todo mundo também. Quem quiser participar, tanto no presencial quanto online, eu vou enviar os convites nos grupos, tá bom? E vai ser aula somente de avaliação de projetos. Não, vão ser uma aula de manhã, uma de tarde. Não é obrigatório participar, mas é só avaliação de projetos. Então a gente vai pegar os projetinhos da pasta e ir avaliando um por um, tá? Totalmente online, não vai ser aqui na PUC. Na segunda. Na terça-feira, 1h30, aula normal aqui, tá? Nossa última aula, onde a gente também vai avaliar vários projetos. A Mari vai estar aqui de novo com a gente e vai ser uma aula bem legal para a gente fechar com chave de ouro. Mas essa ideia de segunda-feira a gente conseguir avaliar bastante projeto no online somente, para dar conta ali da pastinha e todo mundo sair com algum parecer, alguma dica de como melhorar um pouquinho o seu projeto. Tá bom, galera? Segunda totalmente opcional. Quem quiser acompanhar de manhã ou de tarde, pode. Quem quiser acompanhar de manhã e de tarde, pode. Quem não puder acompanhar nenhuma das duas, paciência também. Não é uma aula obrigatória, não vai levar em conta na porcentagem lá de presença para o certificado. Mas está todo mundo convidado para... Eu vou mandar o link no grupo, às vezes está ocupado, mas abre ali, deixa rodando ali o Google Meet aberto ali, vai ser no Meet, tá? E fica o convite, então. Segunda-feira, 10 horas e 14 horas, aula 100% online. Terça-feira, 1h30, daí sim, aula contando para o certificado, aqui presencial na PUC e online para o pessoal do online. Todo mundo entendeu? Pode. Eu queria saber se na última aula, talvez, na terça, seria possível você trazer um projeto que você foi aprovado e fez e tudo mais.
Então, no PDF da segunda aula, a gente acabou não mostrando, mas tem lá um projeto quase inteiro aprovado, meu. Todos os textos deles estão lá, tá na pastinha de arquivos, tá? Depois eu mando o link lá para vocês acharem, tá? Vamos ver se essa dinâmica funciona, que eu acho que talvez é mais legal ficar passando no projeto de todo mundo, porque daí a gente vê várias vertentes. Mas uma dessa a gente dá uma passada num projeto aprovado também. De qualquer forma, já tem lá disponível para vocês um projeto quase inteiro lá, todos os textos deles no PDF da aula passada. Tá bom, gente? Então, meus queridos, queridas, por hoje é só. Obrigado pela presença de vocês. Façam a leitura do livro do Azaf, mandem um salve para ele lá nas redes sociais. Tem aqui, ó. Curtam lá sigam a Mari Antunes também no Insta dela lá, por favor. Terça-feira ela vai estar aqui de novo com a gente. Obrigado, pessoal do online, que nos acompanhou durante toda a tarde. Então, voltamos segunda-feira, 10 da manhã e 14 horas, ambas online. E terça-feira, 1h30, aqui na PUC e online também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Voltem bem para casa.